Olá, a paz do Senhor a todos. Minha amiga, meu amigo, eu tenho esta mensagem de Deus para você. Prestem atenção. Na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, não sabemos por que o livro destaca não a batalha física, mas a batalha espiritual. O conflito real não foi travado contra os cananeus ou amorreus, mas contra Satanás e seus demônios. Canaã era o território mais cobiçado da terra. Ele ligava a África à Europa, fornecia acesso ao mar Mediterrâneo, possuía campos e vales férteis e, acima de tudo, era o presente de Deus para Israel. Quase 7 séculos antes, Deus havia dito a Abraão: a sua descendência darei esta terra. Gênesis capítulo 12, verso 7. Deus separou essa propriedade para o seu povo e separou o seu povo como bênção para o mundo. Deus prometeu a Abraão: farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. Os hebreus eram os mensageiros da aliança de Deus para um universo de pessoas. Israel era o pergaminho sobre o qual Deus escreveria sua história de redenção. A cidade de Jerusalém, a cidade de Belém. Os sacrifícios do templo, os oráculos dos profetas, tudo nessa terra. O Redentor nasceria ali, caminharia por lá e viveria sua vida ali. Ele impregnaria essa terra com o seu sangue e abalaria esse solo com a sua ressurreição. O livro de Josué não trata da conquista de uma propriedade para uma nação deslocada. Ele trata de preservar uma fase para o plano redentor de Deus. A contra-estratégia de Satanás era clara: contaminar a terra prometida e apropriar-se do filho prometido, destruir o povo de Deus e as obras de Deus. A batalha de Josué era, portanto, uma batalha espiritual, e assim o é também a sua e a minha. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes e cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios capítulo 6, versos 12 ao 16. Para muitas pessoas, a noção de um diabo de verdade é estranha e lhes parece antiquada. A tendência popular de hoje é jogar a culpa por problemas na genética, no governo e nas circunstâncias de vida. Mas a Bíblia apresenta um adversário real e presente da nossa fé. Seu nome é Satanás. Alguns o chamam de diabo, outros o chamam de Belial, Beuzebu, o obstruidor, o tentador, o mal, o acusador, o príncipe dos demônios, senhor deste mundo ou príncipe do poder do ar. Não importa o nome que você escolher, ele é o inimigo e ele é real. Ele não o é nenhum personagem de histórias em quadrinhos. Ele também não é uma contraparte sombria e imaginária.
de coelho da Páscoa, ele é o anjo caído, invisível, mas poderoso, chamado Lúcifer, que desejou tomar o lugar que apenas Deus pode ocupar e mais ninguém. Ele se revoltou e desobedeceu e quer que você e eu façamos o mesmo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Qualquer pessoa que já ousou se aproximar de Deus tem sofrido o ataque de Satanás. Quer conhecer sua lista de passagens pela polícia? Satanás levou Davi a fazer 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Lucas, capítulo 22, verso 31. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simeão, a trair Jesus. João, capítulo 13, verso 2. Esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Lucas, capítulo 13, verso 16. Ele cegou o entendimento dos descrentes, aqueles que não creem em Deus, para que não vejam a luz do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Ele é o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2. Satanás incita, separa, convence, amarra, cega e governa. Ele tem um único objetivo: roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Ele está aborrecido com você e comigo. Toda essa conversa sobre dias de glória e vida na terra prometida o deixou de mau humor. Seus dias no deserto, quando você está passando no deserto, você ou eu, não o preocupam. Mas agora você está entrando na vida da terra prometida, está ousando a caminhar na fé em Deus, se apoiando na graça de Deus, não na culpa, ouvindo mais a voz de Deus e menos a voz do diabo, menos a voz da dúvida. Consequentemente, você está na mira dele, você se encontra em um território inimigo. Josué também, pela primeira vez em quase 5 séculos, os hebreus estavam acampando em Canaã. Esse era o momento pelo qual tinham esperado tanto. Quantas vezes haviam olhado para o outro lado do Rio Jordão, para a terra próspera? Alguns deles, como Josué e Calebe, haviam esperado por 40 anos. Quando Deus abriu as águas do Rio Jordão, eles não precisaram ser convidados 2 vezes. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Josué capítulo 4, verso 13. Eles correram com um grito triunfante. Se Deus não os tivesse impedido, teriam corrido diretamente até Jericó, mas Deus os parou. Ainda não estavam prontos. É como se Deus quisesse lhes falar mais uma coisa. Estou imaginando a mãe que está mandando seu filho para a escola pela primeira vez. A mochila está pronta, a criança já tomou o café da manhã, o ônibus escolar está esperando o garoto, a garota mal pode esperar a hora de sair pela porta, mas a mãe o para na varanda. Ela se agacha e, olhando para ele, para ela, diz: lembre-se daquilo que eu lhe ensinei, lembre-se de quem você é, lembre-se de quem você é.
Foi o que Deus fez. Ele parou a invasão e, com 2 ordens, preparou os hebreus para a terra prometida. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué capítulo 4, verso 1 ao 3. Josué ordenou que 1 dúzia de homens, um de cada tribo, voltasse para o leito do rio, do local onde os sacerdotes haviam esperado. Eles retiraram 12 rochas, enquanto o povo observava e as águas voltavam a fluir. Josué construiu uma pilha de pedras. Quando a 12ª pedra foi firmemente colocada em seu lugar, ele se voltou para seu povo e disse: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Versículo 21 ao 23. Qual o segredo para sobreviver em território inimigo? Lembrem-se daquilo que Deus fez. Registrem seus feitos em suas memórias. Gravem essa travessia em sua lembrança. Antes de olhar em frente para Jericó, olhem para trás para o Rio Jordão e lembrem-se daquilo que Deus realizou aqui. Alguns anos atrás, quando secou o Mar Vermelho, e o que Deus realizou aqui quando secou o Rio Jordão, até que tivéssemos atravessado. Bem, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Salmos 103, versos 2 ao 6. Como se uma sala de troféus em seu coração, toda vez que você experimentar uma vitória, coloque uma lembrança na estante. Antes de encarar um desafio, vá até a sala e reveja todas as conquistas de Deus que Deus conquistou para você. Olhe para todas as folhas de pagamento que você providenciou, todas as bênçãos que Ele lhe deu, todas as orações que Ele lhe respondeu. Imite o menino pastor Davi. Antes de lutar contra o gigante Golias, ele se lembrou de como Deus o ajudara a matar um leão e um urso. 1 Samuel capítulo 17, versos 34 ao 36. Ele encarou seu futuro relembrando o passado dele. Não vá até Jericó sem antes se lembrar do Rio Jordão. Ok? Imagine um soldado impaciente dizendo: as pedras foram empilhadas e o momento foi gravado na memória. Podemos agora atacar? Ainda não. Deus tinha mais uma instrução para os hebreus antes de enviá-los para a batalha. Lembrem-se a quem vocês pertencem.
Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué capítulo 5, verso 2. 600 anos antes, Deus havia iniciado a prática da circuncisão dos homens. Ele disse a Abraão: a circuncisão será o sinal da aliança entre mim e vocês. Gênesis capítulo 17, verso 11. 8 dias após o nascimento, cada filho homem deveria ser simbolicamente separado para alterar seu órgão de identidade masculina. Ele não era igual aos pagãos que não conheciam a Deus. Ele era filho da aliança e pertencia a Deus. Durante as caminhadas pelo deserto, os hebreus abandonaram essa prática. Não é difícil entender porque, com os corações endurecidos, o povo ignorou as instruções. Eles poderiam ter sido tentados a fazê-lo de novo. O ato deixaria os homens em estado de convalescência durante semanas. Suas esposas e seus filhos estariam desprotegidos. Nações inimigas estavam observando cada um de seus movimentos. Não deveriam os homens preservar sua força máxima para a luta? No entanto, Deus não estava preocupado com seus números, mas nas suas habilidades ou seus músculos. Ele queria que o povo lembrasse a quem pertencia. Em termos mais específicos, ele removeu do povo a humilhação sofrida no Egito. Josué capítulo 5, verso 9. A humilhação sofrida no Egito era a humilhação da escravidão que os havia submetido aos insultos e à desgraça de outras nações. Estava na hora de reivindicar o direito de nascença como povo eleito de Deus. A circuncisão era, então, também uma separação simbólica do passado. O ato declarou uma nova identidade. Vocês não são mais aqueles que eram. Vocês são meus, não mais escravos, mas livres, não mais em amarras, mas libertos. Qual a mensagem de Deus aos hebreus? Lembrem-se a quem vocês pertencem. Qual a mensagem de Deus a você e a mim? Lembre-se a quem você pertence. De certa forma, todos os cristãos passaram pela circuncisão. Isso pode ser uma novidade para você. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo, que é o despojar do corpo da carne. Colossenses capítulo 2, verso 11. Cristo extraiu a vida antiga, ele o separou do poder do pecado e da morte e os antigos desejos e tentações. Ele separou você do poder dessas coisas quando você lhe entregou seu coração. Não podemos repetir isso demais ou de forma clara demais. Você não é a pessoa que costumava ser. Seu eu antigo não existe mais. A vida antiga perdeu seu poder. Quando Cristo morreu, você também morreu. Quando Cristo foi sepultado, você também foi sepultado. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, você ressuscitou com Ele. Você é um novo você é uma nova criatura. Você pode se despir do homem velho e vestir o novo. Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. Quem é o novo você? Queira você ter perguntado ou não, eu vou lhe dizer.
você é ou está filho, filha de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Amiga, amigo de Cristo. João, capítulo 15, verso 15. Membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Santo, santa. Efésios, capítulo 1, verso 1. Remida, e seus pecados foram perdoados. Colossenses capítulo 1, verso 14. Completa em Cristo, nada lhe falta. Colossenses capítulo 2, verso 10. Livre de condenação. Romanos capítulo 8, versos 1 ao 2. Cooperadora de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Sentada com Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, verso 6. Obra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 10. Cidadão, cidadã do céu. Filipenses capítulo 3, verso 20. Adotado, adotada como filho, como filha da família de Deus. Efésios capítulo 1, verso 5. Nascido, nascida de Deus, e o mal não pode tocá-la. 1 João capítulo 5, verso 18. Acostume-se com o seu novo eu. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 11. Quando o diabo se aproximar, enfrente-o. O que está fazendo aqui? Diga: morri para você. Não lhe dê nada. Não aceite suas mentiras. Não acredite em suas acusações. Não recue quando ele atacar. Quando ele lhe apresentar uma lista com seus erros do passado, diga-lhes a quem você pertence. Ele não tem como responder a essa verdade. Ele sabe quem você é. Ele espera apenas que você não saiba disso ou tenha se esquecido que você pertence a Deus. Então, prove a ele que você sabe e se lembra. Diga-lhe: eu fui comprado por um preço. Eu pertenço a Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Eu não recebi um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Veja 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Eu não posso ser separado do amor de Deus. Veja Romanos capítulo 8, verso 35. Eu posso encontrar graça e misericórdia em tempos de necessidade. Veja Hebreus capítulo 4, versos 16. Posso tudo por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. É assim que as pessoas da terra prometida pensam. Andam com uma postura de confiança reverente, vivem de sua herança, mostram ao diabo seu novo nome em seu passaporte espiritual. Receberam a circuncisão espiritual. Sei que isso soa terrivelmente estranho e indelicado, mas é um conceito bíblico. Você é uma nova criação, uma nova criatura. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. Qual o segredo para sobreviver em território inimigo? Lembre-se do que Deus tem feito por você. Lembre-se a quem você pertence a Deus. Os hebreus fizeram o que Deus ordenou e Deus os protegeu. Todos os reis amorreus que lutavam
todos os reis e amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem e enfrentaram os israelitas. Josué capítulo 5, verso 1. A devoção resultou em proteção divina. Não encare Satanás olhando para ele, encare olhando para Deus. Não fique obcecado com o diabo. Você não precisa ser mestre em conhecimento da hierarquia do inferno, não precisa solucionar o quebra-cabeça dos principados, não dê ao velho sedutor a honra do dia, encare o diabo, mas fixe seu olhar em Cristo. Sim, há uma guerra lá fora, mas a guerra já foi vencida, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. Satanás é um anjo caído e pouco tempo lhe resta. Não permita que ele estrague seus dias de glória na face da terra. Neutralize-o, lembre-se daquilo que Deus tem feito, encare o futuro, lembrando-se do passado, lembrem-se a quem você pertence a Deus, você não é mais aquele que costumava ser, você é filha de Deus, agora, e somente agora você está pronto para enfrentar Jericó. Deus abençoe você. Amém.